Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito com o pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Até hoje, a luta contra o assédio, O estupro, a violência contra a mulher. E o feminicídio tem sido uma luta só delas. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse nosso site e seja um aliado. Homens contra o feminicídio. Brasil contra o feminicídio. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Como vocês estão? Está começando mais um programa Café com Axé aqui na TV Barigui. Licença para adentrar a sua casa, adentrar o seu lar e levar a espiritualidade, levar reflexões, ensinamentos para o seu dia, para a sua manhã. E o tema do nosso programa de hoje, ele é um tanto favorável, mas também temoroso por muitas pessoas. Hoje nós vamos falar sobre o desencarne. Você já perdeu alguém que você ama? Então, eu vou te explicar como funciona o processo do desencarne. Fica ligadinho comigo e vem comigo. Alimentando a alma e o olhar, entre guias, luz e proteção. Eu sigo firme na minha missão. É café com axé, vem se encontrar. Todo dia um novo despertar. E é Café com Axé começando nessa manhã maravilhosa, entrando dentro da sua casa, dentro do seu lar e trazendo espiritualidade, trazendo reflexão e uma conversa firme e solta para você aí de casa. E, gente, vocês mandaram tanto lá no meu Instagram, tanto, pedindo para que a gente falasse sobre o processo do desencarne. Só que é algo que a maioria das pessoas tem receio, tem medo de falar. Porque, lógico, quem quer perder alguém? Quem quer deixar o seu ente querido, quer que seu ente querido vá, seu amor da sua vida, seu filho, sua mãe, seu pai, seu avô, seu marido, sua mulher? Ninguém quer perder ninguém. Ninguém quer perder as pessoas que a gente ama. Mas a gente precisa entender que o desencarne ele é um ciclo, é uma energia, é uma transformação da matéria para plasmar espiritual. Ou seja, não é o fim, é somente uma transição do mundo físico para o mundo espiritual. É como se você estivesse numa viagem e chegasse ao ponto final e tivesse que desembarcar. Ou, ao final de um dia de muito esforço, de muito trabalho, você tivesse que tirar a sua roupa, trocar a sua roupa. É uma troca de roupa, é um desembarque. Porque a vida humana, ela é esse processo, ela é essa viagem. Nascemos com uma única certeza: iremos desencarnar. O ponto final chega para mim, chega para você, chega para todas as pessoas. Alguns antecipadamente, uma dor estupenda. Para outros, na hora e na medida certa. Mas quem determinou que existe a hora ou a medida certa para falar de desencarne? O que acontece com o espírito depois da morte? Exatamente. Você sabe o que acontece? Você tem alguma conclusão sobre o que acontece? Você já pensou qual é o período, qual é o ciclo, como acontece, como não acontece o desligamento espiritual? Primeiro de tudo, nós somos ligados ao Orum, ao céu, pelo fio de prata. Conecta-se ao nosso chakra do umbigo, chakra umbilical. Esse fio de prata, quando ele é rompido, entra o processo do desencarne, do desligamento do corpo e do espírito.
Esse processo é onde como se fosse um sono profundo. E esse sono profundo ele pode durar de 7 a 14 dias, que é o processo do pós-morte. Diante disso, você vai ser encaminhado para a egrégora espiritual, a qual é pertencente ali do seu espírito e da sua alma. Esse processo de 7 a 14 dias, dentro das religiões, existem diversos e diversos fundamentos. Alguns vão fazer rituais fúnebres, outros vão fazer missas, mas todos têm o entendimento de que aquele espírito ele precisa descansar, e para ele descansar, ele precisa se desvencilhar do plano atual. E o se desvencilhar, muitas das vezes, é o que causa o maior caos, que causa a maior desordem. Porque aqueles que ficam no seu processo de luto, no seu processo de dor, na sua intensidade, vai chorar, vai sentir falta, vai sentir saudade. E todo esse processo de tristeza, de dor, de angústia, ele vai incomodar o espírito de quem se foi, fazendo com que essa pessoa fique ligada aqui ao nosso plano. E essa pessoa ficando ligada ao nosso plano, ficando ligada às arestas terrenas, o espírito dela não vai se descansar. E são espíritos como esses que ficam pairando, vagando, querendo ainda ter a oportunidade de vida humana, que muitas das vezes se transformam em espíritos obsessores, se transformam em espíritos vagantes, em espíritos que acabam atrapalhando a vida de quem fica. Calma aí, eu não estou dizendo que o seu ente querido, que não foi encaminhado, se tornou um obsessor, um egum. Não é em todos os casos e nem na maioria das vezes. Mas pode existir a possibilidade, sim. Por isso é sempre importante, após o desencarne, um ritual de limpeza e de encaminhamento. Ou até mesmo um ritual fúnebre, uma missa de 7 dias, de 14 dias, de 21 dias, ou até mesmo o axexê para as religiões de matriz africana, né? E por aí adiante. Mas vocês já perceberam que existem pessoas que desencarnam muito mais rápido e muito mais cedo do que outras? A gente tem casos e casos de pessoas que a sua hora chegou antes do tempo. Cristiana Araújo, Marília Mendonça. E aí a gente tem um cenário de quem ficou, como o da Maiara, da dupla Maiara e Maraísa. Olha o estado que ela ficou no pós-luto relacionado a Marília Mendonça. A dor, a tristeza, o caos, a angústia, por não compreender o desfecho da situação. Mas, pai, é tão fácil compreender? Eu não estou falando de facilidade, eu estou falando de entendimento. Ninguém está preparado para se despedir de ninguém. Ninguém está preparado para deixar com que o outro vá. Mas essa hora, ela vai existir. E você precisa ter a ciência, a consciência do que está por vir e do que vai acontecer. E por isso, lá no meu Instagram, alguns de vocês mandaram perguntas falando sobre desencarne. E eu vou trazer essas perguntas aqui no programa para vocês. Mas também vou ensinar a vocês a fazerem uma oração para o ancestral de vocês, para que ele descanse e se encaminhe nos ensinamentos de Axé. Então, fica ligadinho comigo, não sai daí, que o tema do programa está um pouco denso, mas o objetivo é ter espiritualidade, ter conhecimento, para ter crescimento e expansão da sua consciência. Não é para te trazer medo. Então fica ligado com a gente, tem Relato entre os Dois Mundos, que tem uma história recheada de coisas boas e de muita fé, e também os ensinamentos do dia, que eu vou trazer uma forma de você firmar para o seu ancestral
e trazer luz a ele, mas luz ao seu processo, talvez de luto, que você esteja passando. Vamos agora para as perguntas dos espectadores que mandaram para nós lá no nosso Instagram. Pai, mas como que eu faço para ter a minha pergunta sendo falada e dita aqui no programa Café com Axé? Você pode mandar aqui, ó, no nosso Instagram a sua pergunta, o seu tema, a sua dúvida, né? Você pode mandar a sua sugestão e com certeza nós, com o coração aberto, vamos preparar algo e trazer aqui para você. Porque o que eu quero que você entenda que a sua dúvida pode ser de centenas e milhares de pessoas. E o programa Café com Axé, ele é feito para você, aí de casa que nos acompanha. Mas vamos lá agora para as perguntas dos espectadores. Pergunta número 1 é da Mônica de Curitiba. Wesley, minha avó morreu há 3 anos e eu ainda sonho com ela. Isso é bom ou ruim? Filha, o sonho, né, ele não é ruim, de um todo ruim. Muitas das vezes o sonhar com um ente querido que já se foi representa o cuidado, a proteção daquela pessoa que se foi, daquele ente querido com você. Então não é algo ruim. Tá? O que você não pode é chamar a sua avó de volta. Porque tem pessoas que sonham e aí vai falar, minha vozinha, queria tanto você aqui, queria tanto você do meu lado, e isso e aquilo. E isso vai fazer com que o espírito dela entre em turbulência e se torna ruim. Ah, mas você ter sonhos não se torna ruim. Roberto de Belém. Pai, eu perdi meu filho muito jovem, ele foi para o céu, eu vou encontrá-lo de novo? Filho, cada pessoa tem uma egrégora espiritual predestinada. Eu costumo dizer que dentro da cultura a qual eu acredito, existem 7 céus, 7 Oruns. E existem Oruns, existem céus que você vai reencontrar com seus ancestrais. Então sim, ele pode ter ido para um desses 7 céus e de encontro aos ancestrais da sua linhagem, da sua família. A morte dele ter sido muito cedo, ela não é algo que aconteceu por acaso, porque ninguém vai antes do tempo e nem depois do tempo. O que acontece é que quando ele veio ao mundo, ele veio predestinado com uma missão, que talvez era com você, de ser seu filho, e essa missão ela se concluiu. Então não existia mais motivos para ele continuar. Então a gente tem um propósito quando a gente encarna, até quando a gente desencarna. Nosso propósito é de levar uma missão, uma palavra, né? Um conselho, uma orientação, fazer parte da vida de alguém, mudar a vida de alguém, ajudar alguém. Né? Então, assim, a gente tem uma vida com propósito e missão. E a partir do momento que a gente cumpre a nossa missão, cumpre o nosso propósito, a gente entra no processo do desencarne. Seja eu, seja você. Então, talvez o meu propósito aqui seja como sacerdote, tá levando essa palavra, essa missão. E a partir do momento que eu encerrar a minha missão espiritual, eu vou me desencarnar, e assim como você, e assim como todas as pessoas do mundo. Então entenda que ele cumpriu a missão dele. E se ele cumpriu a missão de grande valia, ele está num bom céu. Fernanda de São Luís. Wesley, meu pai morreu de acidente, muito de repente. Ele pode estar perdido? Sim. Quando a pessoa morre de algum acidente, alguma fatalidade, existe a possibilidade do espírito ficar muito perturbado. E naquele período dos 7, 14 dias depois da morte, que a pessoa está num sono profundo, quando ela se acorda, ela não compreende a morte. Então ela fica revivendo o caos, ou seja, o acidente, até que ela tenha compreensão daquilo, do desencarne dela. Então pode ser que o espírito, sim, esteja perturbado. O Eduardo de Porto Velho. Pai, a pessoa que se suicida vai para o inferno? Eis uma questão muito, muito, muito complicada. O suicídio é a antecipação da sua missão. Eu não vejo o suicídio como uma fraqueza. Para mim, eu acho que a pessoa que toma essa decisão, ela toma uma decisão
porque ela foi forte demais e não fraca. Porque o cérebro, o corpo, ele tem o seu limite. Ele tem a sua válvula que ele vai travar. Né? Se você pegar uma faca e tentar passar a faca no seu braço, você não vai conseguir. Vai chegar um momento que aquela dor ela vai ser estupenda e você vai desmaiar. Então, quando a pessoa chegar ao ponto do tocar a própria vida, é porque ela foi forte demais. E sim, os suicidas eles vão reviver o seu desencarne até que eles compreendam que eles não deveriam fazer aquilo, porque com a vida ninguém pode. Assim também com a morte. Então eu não posso com a vida, não posso com a morte. Então o suicida não que ele vá para o inferno, porque eu não acredito no inferno, e dentro do que eu cultuo, dentro da nossa tradição, o inferno ele não existe. Que nós fazemos em vida, pagamos em vida. Mas vai sim a um Orum, que é um Orum de Eguns, é um Orum ruim, é um Orum negativo, um Orum sombrio, ou seja, um céu sombrio. Lembra que eu falei há pouquinho dos 7 céus? Então, existe um dos céus que vão sim os suicidas, né? Vão sim as pessoas que fizeram calamidades, fatalidades com as outras pessoas. Tá? E essas foram as perguntas dos nossos espectadores. Trouxemos aqui com muito carinho um tema um tanto delicado, mas necessário. E agora nós vamos para aquele momento que você tanto gosta, que você tanto quer, que é o Relato entre Dois Mundos, onde aquece o nosso coração e traz uma fagulha de fé para nos alimentar e nos fortalecer. Então, fica ligado aí e vem comigo para o Relato entre Dois Mundos. E vamos lá para o Relato entre Dois Mundos com a sacerdotisa Ju. Bom dia, Ju, tudo bem? Como que você está? Bom dia, Pai Wesley. Eu estou ótima. Bom dia, você de casa, como vocês estão? E vamos lá, né, para o Relato entre Dois Mundos, que hoje eu fiquei sabendo que tem uma história diferente aí, uma história de fé, uma história que traz aí um afago para o nosso coração. Conta um pouquinho do que esse espectador trouxe para você hoje, Ju, e que você vai trazer para nós aqui. Então, a história de hoje, né, o relato de hoje, ele é diferente, mas ao mesmo tempo ele é comum. Mas mesmo sendo, né, comum, é muito importante a gente ter esse testemunho, porque eu tenho certeza que muitas das vezes você pode estar passando por isso em casa. E esse relato de Ana Cristina pode te ajudar a aquecer a sua fé, aumentar a sua fé. Então, sem mais delongas, esse eu não vou dar muito spoiler, né, já para a gente já iniciar. O relato de Ana Cristina, ele se inicia assim. Eu nunca fui uma pessoa que duvidava da espiritualidade, mas confesso que houve um momento da minha vida que a dor falou mais alto do que a fé. Eu estava vivendo uma fase muito difícil, principalmente no amor. Tudo parecia confuso, como se os caminhos tivessem fechado para mim. Por mais que eu tentasse entender, nada fazia sentido. A pessoa que eu amava tinha se afastado. O silêncio entre nós doía todos os dias. E meu coração estava cada vez mais cansado. Lembro que em uma das noites mais difíceis eu chorei como nunca tinha chorado antes. Era um choro de alma, daqueles que vêm do fundo do coração. Sentei na cama, fechei os olhos e falei com a espiritualidade. De uma forma muito sincera, não pedi riquezas, não pedi nada material. Eu só pedi uma resposta, um sinal, uma prova de que eu não estava sozinha e de que tudo aquilo tinha um propósito maior. Naquela noite, algo mudou dentro de mim. Não aconteceu nada visível naquele instante, mas senti uma paz que não sabia explicar. Era como se uma presença amorosa estivesse me abraçado, acalmando meu coração e dizendo que, em silêncio, que eu precisava confiar. Pela primeira vez em muito tempo, consegui dormir em paz. Nos dias em que seguiram, comecei a perceber pequenas mudanças. Minha mente, antes tomada pela ansiedade e pela tristeza, foi ficando mais leve. Eu comecei a sentir esperança novamente, mesmo sem entender o motivo, e então, quando eu menos esperava, aconteceu algo que para mim foi a maior prova
do espiritual. A pessoa que havia se afastado reapareceu. Depois de tanto tempo em silêncio, ela voltou com uma conversa sincera, falando sobre tudo o que tinha sentido, sobre a confusão que estava vivendo e sobre como não conseguia me esquecer. Naquele momento eu senti no fundo do meu coração que aquilo não era apenas coincidência, era a espiritualidade agindo, movendo energias, abrindo caminhos e trazendo à tona aquilo que estava escondido. Mas a maior prova de fé não foi apenas o retorno dessa pessoa. A verdadeira prova foi olhar para mim mesma e perceber o quanto eu havia mudado. A dor que antes me consumia já não tinha mais força. Eu estava mais forte, mais confiante e mais conectada com a minha fé. Entendi que a espiritualidade não trabalha somente para mudar situações externas. Ela primeiro cura o nosso interior, fortalece a nossa alma e prepara para receber aquilo que é destinado para nós. Hoje eu tenho certeza de que nunca estive sozinha, mesmo nos momentos em que tudo parecia perdido. Havia uma força maior cuidando de cada detalhe do meu caminho. E foi essa experiência que me fez acreditar ainda mais que a espiritualidade é real, poderosa e se manifesta de formas profundas, silenciosas e transformadoras. E é muito bacana a gente ver o relato dela, né? Porque assim, o nosso programa hoje, Ju, tá falando sobre desencarne. Mas a gente, quando fala de desencarne, a gente fala de luto. E o luto nem é só sobre quem já se foi, para quem já morreu. Às vezes a gente sofre lutos por pessoas que estão vivas, por relacionamentos que terminou, por perdas que tivemos, por coisas que acontecem na nossa vida, na minha, na sua, e que a gente não consegue ressignificar imediatamente. Ele é um processo de luto também. Né? E o que a Ana Cristina ela viveu, aconteceu com ela, dessa relação, desse distanciamento, e foi um processo de luto que ela se apegou na fé, na espiritualidade, né, para poder ter o objetivo e a resposta dela. Eu acho isso muito bonito, né? Esse ato de fé, esse ato de resposta, né? Porque hoje as pessoas passam às vezes por um luto, de uma perda de algo, sozinha, né? Exatamente, de precisar se desapegar de algo, né? E a gente sabe, né? A gente entende o quão difícil é quando você cria um sentimento, você cria um vínculo e de certo momento você precisa se desprender daquilo. É realmente como o pai Wesley disse, é um luto, né? Esse se desprender daquilo que você está tão acostumado, daquilo que você já está inserido dentro de você mesmo, é muito difícil. E por isso que eu até disse no começo do relato que é um relato diferente, mas de certa forma é comum. Porque imagino que a maior parte das pessoas já passou por uma grande perca nesse sentido, de criar um sentimento e precisar se desprender dele. Então, isso faz com que você precise passar, de certa forma, por um luto, por ressignificar aquele sentimento que você criou dentro de você, então você precisa se desprender dele. E isso é um processo lento, é um processo que, de certa forma, machuca e dói, e a gente entende. Exatamente, a gente entende e assim, cada pessoa ela tem o seu tempo. Exatamente. Ela tem o seu processo, né? O meu não é igual ao seu, o seu não é igual de quem você que está aí de casa assistindo, acompanhando a gente. Não vai ser igual. Então, assim, o que esse relato ele nos mostra, ele nos ensina é para você aí de casa ter paciência com o teu processo. Às vezes a dificuldade, os altos e baixos, os momentos difíceis, os momentos que atravancam, que bloqueiam o seu caminho, parece nunca passar, mas eles vão passar. Que você precisa ter fé, ter confiança, ter perseverança. E se as pessoas quiserem mandar relato, elas podem estar mandando relato para a gente, tá contando aqui também, Ju? Com toda certeza, com certeza, gente. Eu quero que vocês mandem, independente se é parecido com o que a gente já contou aqui, mas eu sei que cada pessoa tem a sua singularidade, então vai ser diferente, energias diferentes, situações diferentes, podem ser parecidas, mas a gente adoraria contar sim, então independente da sua história, manda pra gente, a gente sempre frisa aqui no programa, né, para as pessoas mandarem, mas é para vocês pararem de ter receio, vergonha, manda que a gente adoraria contar a sua história aqui sim. E você também, né, de Curitiba, região metropolitana, você pode estar vindo participar do nosso programa presencial, tá? Vem até o nosso estúdio com a produção, com a equipe, e vem participar, contar o seu relato
a sua história aqui no nosso programa com a sacerdotisa Ju, né? A pessoa também consegue estar vindo aqui, né? E se você for de fora de Curitiba, que não pode estar presente aqui, você pode estar mandando o seu relato através de vídeo. E a gente passa aqui. Não pode? Com certeza, seria ótimo, né? Transmite a mesma energia, né? O mesmo sentimento da sua própria fala. Então, a gente gostaria, sim, de estar contando até por vídeo, a gente comenta ali, é uma ótima ideia, na verdade, também, né? Não pode estar de forma presencial, mas por vídeo ali também seria muito bom. E esse foi o relato entre dois mundos que a sacerdotisa Ju trouxe para vocês. Agora nós vamos para os nossos ensinamentos de axé. Então já prepara aí o seu caderno, já pega a sua caneta para você anotar o que eu vou estar te ensinando. E chegou a hora de você aprender a lidar com a espiritualidade de forma prática e com ensinamentos seguros, de coisas que você pode estar fazendo na sua casa, que não vai te trazer problema nenhum, tá? Não vai te trazer karma, consequência, energia negativa, atrapalhar a tua vida. Tudo que nós ensinamos aqui no ensinamento de axé, Ju, é para melhorar a vida das pessoas, para ajudar as pessoas a caminharem com mais tranquilidade. Com certeza, e de forma prática ainda, né? Prática, exatamente, simples. De forma prática, de forma simples, que você pode fazer na sua casa. E o que eu trouxe hoje como dica para você é uma louvação às almas. Pai, eu vou louvar as almas dentro da minha casa? Não. Agora eu vou te explicar onde você vai louvar as almas. Tá? Não vai precisar ir no cemitério, não vai precisar ir no pé da árvore, não vai precisar ir em lugar nenhum. Mas eu vou te ensinar a você louvar as almas para que você possa caminhar os espíritos que rondam você e a sua família. Algum ente querido seu que já se foi, algum espírito que às vezes está próximo de você, próximo da sua família, para que o seu caminho, né, esteja limpo, livre de todo e qualquer espírito, porque a gente precisa entender que por mais que a pessoa que a gente ama já desencarnou, já se foi, ela não é mais o nosso padrão. A frequência espiritual dela é outra, né? Então a gente vive numa frequência número 1. Essa pessoa que desencarnou, ela está na frequência número 2, ou seja, ela está superior a gente. Se ela se aproxima de nós, o que vai acontecer? Nos sobrecarrega, né? Nos sobrecarrega. Então, assim, é onde muita gente anda cansado, anda estressado, anda nervoso. Por quê? Porque às vezes o espírito, o ente querido, está ali sobrecarregando a tua energia, porque não é a mesma frequência, né? Então, já anota aí, você vai precisar de 13 velas brancas, 13 velas brancas, 13 velas brancas, 13 pedaços de pão. Muito simples. E 13 copinhos daquele de chazinho que tem nos mercados, que você vai lá nos mercados, tem aquele negocinho de chá na entrada. E às vezes tem, né? Tem mercado que tem, eu já fui em que tem. Você vai pegar 13 copinhos daqueles 50 ml e vai esticar um pedaço de pano branco na parte de fora da tua casa. Não pode ser dentro de casa, o que eu estou te ensinando. Ah, já vai vir quem mora em apartamento falar, e eu vou fazer como? Faz na lavanderia, faz numa área de serviço, né? Não faz na área social da sua casa. Então, você vai pegar ali no portão da sua casa, na área externa da sua casa, na área de serviço da sua casa, vai colocar o paninho branco, vai colocar em roda os 13 pães, os 13 copos de água. Na vela, você vai pegar as 13 velas e vai levar até a sua boca, vai falar seu nome completo 13 vezes e vai acender essas velas. E ali você vai rezar um Pai Nosso, tá? Vai rezar uma Ave Maria. Pai, eu não sei rezar. Então, você vai pedir que as almas benditas iluminem seu caminho, encaminhe toda a energia negativa, tire todo o atrapalho, todo o espírito negativo que te ronda, todo o espírito que não foi encaminhado, todo ente querido que às vezes vaga, que seja encaminhado. E aí reza um Pai Nosso, uma Ave Maria.
Se não souber rezar o Pai Nosso e a Ave Maria, destina só essa oração pedindo ali com muita fé as almas benditas. Não é uma magia simples, mas assim poderosa, que vai iluminar os espíritos dos seus entes queridos, vai iluminar a alma deles, fazendo com que eles descansem e que você também descanse. Porque às vezes você está passando por um problema na sua vida, no seu caminho, que você não sabe de onde vem o problema. Às vezes pode ser ancestral, espiritual. Né? E esse ritual ele vai conseguir trazer leveza, clareza para essa pessoa, né, Ju? Olha só que interessante, né? Ainda mais para quem passou por uma perca recentemente, né? E não sabe o porquê que tá se sentindo pesado, se sentindo confuso. Eu sei que o luto, né, pode confundir muito, mas às vezes o problema é o desencarne recente que teve. Exatamente. E esse trabalho, essa magia, ela vai te ajudar no processo de luto também, né? Então, se você teve uma perda recentemente, os meus sentimentos, que Oxalá possa cobrir a sua vida, te proteger e te guardar sempre, saiba que tudo é um processo. Começo, meio e fim. E a gente nasce com a única certeza do desencarne. E entenda que a pessoa que se foi, ela cumpriu a missão que ela precisava nesse plano. Agora ela está no plano superior, no nível 2. Ela evoluiu do nível 1 para o nível 2. A gente tem que entender dessa forma, né? E ninguém regride. É verdade. Você não vai para o nível 0, você vai para o nível 2, para o nível 2 da espiritualidade. Então faça essa dica, tá? E eu quero que você aí de casa mande para mim lá no meu Instagram, você vai mandar lá no meu Instagram, qual é a sugestão, ou melhor, né? Você vai mandar uma sugestão de qual é a dica que você quer aprender aqui. Pai, eu quero aprender sobre magnetismo, sobre empoderamento, eu quero aprender sobre amor, eu quero aprender sobre o quê? No ensinamento de Axé. E eu vou trazer para você aqui algo que você pode estar fazendo de casa, seguro, fácil, prático, mas se lembre de uma coisa. Não adianta, né, Ju, fazer sem fé. É verdade, a fé é o principal, é o combustível ali para você fazer com que dê certo mesmo. Exatamente, e sem fé nada podemos fazer. Fé é ação, né? Então que você tenha ação, tenha bons ciclos, tenha bons caminhos para a sua vida, para a sua trajetória, que as santas almas e almas benditas nos abençoe hoje e sempre. Ju, eu quero agradecer por essa manhã maravilhosa, por um relato entre dois mundos, pela sua companhia aqui comigo no ensinamento de Axé. Que as santas almas nos abençoem, nos guarde, nos proteja sempre. Axé. E gratidão. Eu que agradeço, Pai Wesley, mais uma vez por estar aqui compartilhando relatos de pessoas reais, histórias que podem ajudar você de casa. Muitas das vezes até a gente aqui no estúdio mesmo, né, às vezes está passando por alguma coisa e acaba tendo esse impulso ali de fé, né? Esse combustível a mais pra gente. E como eu sempre digo, vou dizer todos os programas, você que tem o seu relato, manda pra gente, eu quero contar a sua história aqui, tá? Manda lá no nosso direct do Instagram. E agora, né, esse quadro chegou ao fim e até o próximo programa, gente. E agora, né, chegamos ao fim desse quadro, mas assim, vamos já para o intervalo comercial. E, voltando ao intervalo comercial, histórias de Axé. Eu fiquei sabendo que o Pai Eduardo ele tem uma história sombria para contar sobre cemitérios. Então, gente, vamos ver o que é essa história, porque ele já tinha me dado o spoiler ali do que ele ia trazer sobre isso. Então, fica ligadinho aí, e no próximo bloco, assim que a gente voltar do intervalo comercial, começa Histórias de Axé, aqui no programa Café com Axé. Bora lá, já que eu volto. Essa é a ferrovia Curitiba-Paranaguá. Construída no final do século XIX, é considerada até hoje o maior desafio de engenharia da história do Brasil. Mas para os seus engenheiros, existia um desafio ainda maior: o racismo. André e Antônio Rebouças foram os primeiros engenheiros negros do país, numa época em que a abolição era só um sonho.
foram responsáveis por obras tão importantes para o desenvolvimento de Curitiba, do Paraná e do Brasil que viraram até nome de bairro. Mais do que estradas, construíram um caminho, transformando seu legado em exemplo da contribuição dos negros para a construção de um país de todos os povos. Como ensina a filosofia Ubuntu, onde há memória, respeito e humanidade, não tem espaço para o racismo. Prefeitura de Curitiba. Trabalhamos juntos contra o racismo. Voltamos a apresentar Café com Axé. Estamos de volta. Programa Café com Axé, na sua manhã, aqui na TV Barigui. Presta atenção comigo. Agora a gente vai entrar no quadro Histórias de Axé. E vamos ver o que o pai Eduardo tem para trazer, porque ele falou que tem algo mirabolante aí, que envolve cemitério e coisa arada. Mas eu quero, antes de chamar o pai Eduardo, eu quero chamar você de casa, para você mandar para mim lá no meu Instagram e me contar. Você tem medo de cemitério? Bom dia, pai Eduardo. Bom dia. Como que você está? Tudo bem? Bom dia, pai. Sua bênção. Deus abençoe. Bom dia, bom dia, bom dia a vocês de casa. Mais uma vez por aqui para a gente ter essa conversa gostosa, essa manhã leve da gente, né? E vamos lá, né, pai? Falar sobre esse assunto tenso, né, gente? Porque eu estava ali acompanhando no making off. É uma coisa pesada, né, pai? É uma coisa pesada. Mas me diz, eu perguntei pro pessoal de casa e agora eu vou perguntar para você. Você tem medo de cemitério? Olha, pai, eu acredito que medo não é a palavra mais sociável a isso. Mas que realmente o cemitério ele é algo que ele traz uma energia, ele traz realmente um ponto de força, um encanto, um misticismo muito grande, né, gente? Onde todo mundo fica aquele pezinho atrás, né, pai? Não diria que é medo, mas eu diria que é um receio, digamos assim. Então a gente acaba encaixando assim, no receio, pai. Receio, mas o receio ele tem que partir de algo. De espírito, do morto, do quê? Pai, ele vem do espírito, vem do morto, vem de tudo isso que engloba. O cemitério, pra gente que faz parte da religião, né, pai, ele é um ponto de força muito grande, né? Mas isso não quer dizer que a gente não possa ter algum tipo de medo, algum tipo de emoção, de sentimento ali, né, gente? Então, a gente traz esse respeito, né, do fundamento, da calunga, do cemitério, mas ao mesmo tempo a gente traz esse pezinho atrás, né? Porque nós vivendo a espiritualidade, gente, é normal que a gente também tenha medo do espírito, né, pai? É medo do desconhecido, Exato. Né? Medo daquilo que a gente não entende, aquilo que a gente não vê. A gente tem que ter o respeito, né? Aquilo que é superior a nós. Exato, mas sabia, pai, que eu estava aqui pensando comigo e veio esse pensamento, veio esse entendimento. O cemitério, ele é o lugar que mais tem amor, sabia? O lugar que mais tem amor é no cemitério. Porque lá é onde todo mundo ama tudo, todo mundo perdoa tudo. Lá é onde todo mundo que vai para lá vira perfeito, Exato, é a melhor pessoa, é isso, é aquilo outro. E as pessoas, elas têm um sério costume de esquecer de amar em vida para amar pós-morte. Exato, pai. Infelizmente, né? É muito triste isso, né? Às vezes você passou a vida inteira se engalfinhando com a pessoa e briga para lá e briga para cá. Depois a pessoa morre, a melhor pessoa. Não tem problema de falar isso. Mas veja bem que o cemitério é o lugar que mais tem amor. Exato, pai. O lugar que mais tem amor, o lugar que mais tem sonhos, mais tem objetivos, o lugar que a gente vai levar para lá tudo aquilo que a gente um dia colocou na nossa cabeça em realizar. Mas que talvez o tempo, a espiritualidade,
não foi compatível com aquilo que a gente queria, né, Pai? Ou com aquilo que a gente queria, com as pessoas que a gente queria, né? Com os nossos amigos, com os nossos entes queridos, né? Então a gente precisa aproveitar a vida, né? Não existe vida sem morte e não existe a morte sem a vida. Uma equilibra a outra, né, Pai? São as duas pontas, né? Para você aí de casa entender, as duas pontas, os dois extremos. E esses dois extremos, eles caminham juntos. Infelizmente, eles caminham lado a lado. Né? Muita gente tem medo de falar, tem receio de falar, mas é a verdade. Não vai adiantar você encher o túmulo da pessoa que você amava de flor, né? Tem até Shiva que fala, tem uma cultura, eu acho que é Shiva, se eu não estiver enganado, que fazem um monte de comida e festejo fúnebre da pessoa, da alma da pessoa. Vai adiantar fazer Shiva, não vai adiantar fazer nada se você não demonstrar aquilo que você tem com aquela pessoa em vida. Exato. Falar em vida. Porque depois em espírito, é o que eu falei no bloco anterior. A gente é nível 1, o espírito é nível 2. Exato. É diferente a comunicação, né? E a gente precisa ter clareza disso. Sem dúvidas. E eu fiquei sabendo que o senhor tem uma história de cemitério de Calunga que aconteceu contigo. A produção me falou. Eu vi você contando ali quando eu comecei a falar do programa que era Desencarne. O pai Eduardo falou. E aí, pai, conta pra gente um pouquinho dessa história. Pai, a gente acaba dentro dessa trajetória espiritual, né? A gente tem vivências, né? Nessas situações, né? E, gente do céu, todo mundo que acha que vê, por exemplo, o pai Wesley, né? O pai Eduardo, né? As pessoas que fazem parte de uma hierarquia dentro do espiritual, né? Gente, a gente também tem um começo, né? Uma trajetória, né, pai? Então, eu tinha muito receio, muito medo, realmente, de estar dentro de um cemitério, mesmo entendendo o fundamento, mesmo entendendo que era um ponto de força, algo necessário, eu tinha muito medo mesmo. Então, para mim, era algo muito delicado. E certa vez, eu estava lá no Rio Grande do Sul, lá no interior do Rio Grande do Sul, e a gente foi fazer um trabalho, a gente foi entregar algumas oferendas ali dentro do cemitério, né? Gente, pensa no sufoco que eu passei, pensa no medo que eu fiquei. Porque era um cemitério muito antigo, era um cemitério muito ancestral, era um patrimônio cultural da cidade ali, né, pai? Por ser tão antigo, acredito que fosse o primeiro cemitério da cidade, né? Então, acabou realmente a energia de tudo aquilo dali, né? A energia muito forte daquilo dali me deixou muito, muito ansioso, com muito medo, muito receoso sobre tudo aquilo dali. E eu só fiquei em paz quando a entidade chegou em terra. A gente foi entregar algo para as entidades e tudo mais, e dentro disso a gente teve a presença ilustre de Exu. E isso realmente me trouxe uma confiança, um acalanto, e Exu estava em casa, né, pai? A gente não tem como... Namorada dele. Exato, nós estávamos ali de intrusos, digamos assim, né? E sendo convidados por Exu, é claro, né, pai? Mas foi um sufoco. E tem, quanto mais antigo o cemitério, eu sei de casa entender, mais tem espírito nele. E mais carregado vai ficando. Porque assim, o que acontece, e a tendência é que as pessoas mais antigas, elas eram mais apegadas aos seus bens materiais, às suas coisas. Né? Uhum. Então, por elas serem mais apegadas, né, elas acabam vagando muito mais. Então, hoje, no tempo atual, é muito mais difícil, por exemplo, uma pessoa morrer, e vagar, é muito mais difícil isso acontecer, mas se você pegar lá uma pessoa dos anos 30, 40, morrer, é muito mais, a probabilidade dela vagar é muito maior. Sim, pai. Porque a criação, a história de vida, o né, costume de vida da pessoa é muito diferente. Agora você pensa, nesses cemitérios, eu acredito que deva ter pessoas de 1.800. Ah, com certeza, pai, com certeza. Quanto essa pessoa não é apegada às suas coisas, sabe? É o seu túmulo. Porque os túmulos de antigamente é a coisa mais linda. Muito, muito bonito. Mármore puro. Exato. Nossa, é a coisa mais linda.
Mas parece que a gente está fazendo tour pelo cemitério, mas o Parece objetivo é falar de desencarne. Sobre o pós-morte, sobre o processo do luto. É um entendimento de que não dura para sempre, de que tudo tem começo e um fim, mas que a gente passa por isso, que a gente tem que ter esse entendimento, tem que ter essa certeza. Exato. Pai, você já passou por algum processo de luto? Ou conheceu alguém que já passou por um processo de luto? Já, pai, já passei sim. Inclusive, uma vivência bem próxima, né? Ancestralidade minha, né? Por exemplo, eu passei por algumas situações envolvendo a minha família, né? E todos nós passamos por isso, né? Por esse processo de luto. E quem não passou vai passar. É lei natural da vida, gente. Quem não passou vai passar, né? Por mais que seja algo que seja dolorido, né? A gente falar sobre desencarne, sobre morte, sobre a partida, a gente tem que entender, né, pai, que o que fica dentro de nós, dentro do nosso coração e o que tem que ficar, principalmente nos nossos pensamentos, são os momentos saudosos, pai. Aquela saudade gostosa, aquela saudade leve, né, gente? O recordar com amor. Mas o processo do luto, ele não é igual para todo mundo, né, pai? Eu acredito que por ter uma vivência com a espiritualidade, eu consigo lidar um pouco de uma forma mais leve com tudo isso. Né? Mas cada um tem o seu processo, o seu momento, mas a gente carregar o nosso entendimento de que quem partiu, cumpriu a sua missão, seja ela qual for realmente, é um processo e é um passo muito importante para nós. Então, eu já passei por alguns lutos dentro da minha família, pai, onde vi e presenciei, principalmente com a minha mãe passando, né, por momentos, por situações muito delicadas, muito difíceis, esse desapego, sabe, pai? E dentro de tudo isso também a gente consegue entender e ver pontos positivos e negativos, né? O ponto positivo, que é algo delicado, mas é um ponto positivo, é recordar com amor, com alegria, né, pai, os momentos gostosos, tudo aquilo que a gente viveu. E o momento negativo, como eu escutei o senhor falando ali também, é aquela questão, nossa, mas poderia estar aqui, nossa, mas eu queria que estivesse aqui, essa chamada do Espírito, né, pai? E isso você traz pelo sentimento natural de cada um de nós, nós somos seres humanos e a gente ama, a gente é intenso naquilo que a gente gosta, né, pai? Mas também a gente esquece que do outro lado tem uma alma, tem um espírito, tem um ancestral que precisa descansar, que precisa evoluir, que precisa realmente desgrudar, desgarrar desse plano, né, pai? Então a gente tem que ter esse entendimento e essa maturidade. Exatamente, a gente precisa ter esse entendimento, esse ciclo de maturidade, né, para a gente não prender o espírito e não se prender ao espírito. Exato. Né? Entenda bem o que eu falei. Não prender o espírito e não se prender ao espírito. Né? Eu tive um processo de luto há muitos anos atrás com uma pessoa que foi assim, a corda do meu coração. Foi meu avô, que era praticamente um pai para mim. E no desencarne dele, eu fiquei congelado. Ele desencarnou e eu congelei. Passei por todo o período fúnebre e eu não tive reação nenhuma. Eu não consegui chorar, eu não tive. O estado de choque, né, pai? E eu sou a pessoa, assim, quem me conhece, e você de casa está me conhecendo agora, mais profundamente, eu sou extremamente chorão. É a manteiga, né, pai? Manteiga derretida. Choro por tudo. E eu não conseguia chorar, derramar uma lágrima. Eu não conseguia sentir saudade, eu não conseguia sentir nada. Mais um dia, dirigindo, eu passei numa praça que ele me levava quando eu era criança. E aí eu acho que caiu a ficha. Sim, mas foi uns 2 anos depois. Aí caiu a ficha. Ali eu despenquei. Só que eu despenquei de uma forma errada, porque eu comecei a questionar por que ele tinha ido, por que ele tinha me deixado sozinho, por que eu estava passando por alguns problemas que eu estava vivendo na minha vida naquele momento. E eu perturbei o espírito dele, que, no entanto, que o espírito dele veio para tentar me ajudar. Né? Saiu do nível 2 para o nível 1. Aquilo acabou com a minha vida.
as coisas começaram a desandar, as coisas começaram a esfriar, o caminho começou a trancar e eu não entendia do quê. E mesmo eu sendo de religião, nenhum espírito, uma entidade me dava resposta. Sim. Aí eu procurei na época um centro espírita. Nesse centro espírita, o médium chegou e falou para mim, eu não sei se ele estava incorporado ou não me recordo. Não vou falar mentira aqui para vocês, mas esse médium chegou para mim e falou assim: o seu vô está do seu lado e ele está morando junto com você. Só que ele está drenando toda a tua energia, porque ele precisa finalizar a passagem dele, mas ele não consegue. E você precisa fazer algo para isso. Só que ele só falou isso. E aí eu fiquei perturbado, né? Sim, pai. Aí eu cheguei até Exu, e Exu falou para mim assim, ó, você vai fazer um prato de comida que ele mais gosta, e você vai até o cemitério, onde ele foi sepultado, e vai colocar esse prato de comida com essa vela e vai pedir para ele descansar. Foi aí que ele desprendeu de mim. Sim, pai. E aí eu entendi a importância de não chamar o ente querido, não chamar ele. Então hoje eu sinto saudade, sinto falta, mas eu me calo. Sim. Eu guardo esse sentimento comigo do que eu falar e eu tenho medo de perturbar o espírito dele de novo, ele sair. Porque a gente tem que entender que depois da morte o espírito ele vai para um tratamento, né? Exato, pai. Ele vai para as colônias espirituais e nessas colônias espirituais ele vai para um tratamento. Até no final do programa eu vou deixar um trecho do filme Nosso Lar, para você estar acompanhando um pedacinho do filme Nosso Lar, muito bom, que ele retrata o processo do desencarne e do encarne. Chega até a me arrepiar de falar disso, porque esse filme ele é o retrato fiel do processo do desencarne, né, pai? E é excelente, pai, excelente mesmo. Até para que a gente possa entender um pouco melhor nisso, esse filme ilustra muito, né, pai, essa situação do desencarne, né? E o senhor é a prova viva, né, que passou na pele, realmente, né, o que é você trazer um espírito ali por uma dor, pelo próprio amor, né, pai? Exatamente. Aquilo que o senhor sentia. E muitas das vezes a vida das pessoas, a vida de vocês, né, gente, pode estar travado por uma situação dessa, né, pai? Sem conhecimento, sem querer. Até porque, pai, essa ancestralidade, como o senhor disse, o seu vô, né, um ancestral seu, eu duvido muito que ele quisesse lhe prejudicar. Muito pelo contrário. A intuição, a intenção do espírito era lhe ajudar, né, pai? Mas são energias diferentes. Já são egrégoras diferentes, né, pai? Então acaba que drena, suga, né, acaba colocando o negativo, digamos assim, né, pai, dentro de tudo isso. Sim, porque o espírito, depois do desencarne, ele é aquilo que eu for falar. A gente está no nível 1, o espírito vai para o nível 2. É superior, a bagagem dele é superior. Exato, pai. Então, quando ele volta para o nível 1, né, ele volta com mais peso. E aquele peso vem em cima, e como ele não tem um corpo de um corpo humano, carne e osso, ele vai encostar para que o espírito dele possa, né, sucumbir nesse mundo. Ele vai encostar, ele vai se apoderar de alguém. Isso, normalmente é das pessoas mais próximas e mais íntimas. E é onde a gente carrega o nosso espírito e um terceiro espírito em cima. Né? Então fica como drenando, como obsessor. Exato. Por isso chamam de encosto, né, pai? Justamente isso, né? Um encosto. Exato. E não pejorando o ente querido de ninguém, mas para que vocês possam entender o quão é complicado se você não cuida do processo do desencarne corretamente, com os rituais fúnebres, com a missa, seja qual for a crença e a magia que você queira fazer para o processo do desencarne, não é mesmo? Então, meu povo, é babado para tirar, é babado para colocar, é força de coisa quando a gente fala de desencarne. Porque tudo é um processo, um ciclo, uma intenção. E é muito delicado, né, pai? Muito delicado. Porque a gente fala sobre sentimento, né? E todo mundo, né, gente? A gente é de carne e osso, a gente vai sentir falta, a gente vai sentir aquele aperto no peito, né? E a gente vai querer realmente estar junto novamente, né? Mas por isso que é importante a gente entender esse processo, né, gente? E entender realmente de dentro para fora, né, pai?
A aceitação, ela nunca vai ser instantânea, mas ela precisa acontecer, né, Pai? E a gente entender que também a vida, ela não acaba aqui, né? Nós trazemos esse princípio, a gente acredita nisso, né? Aqui é uma passagem, né, Pai? É uma passagem. E a vida, ela não vai acabar aqui. Exatamente, foi o que eu comecei falando lá no início do programa, que nós estamos em uma viagem que chega no desembarque ou no momento de uma troca de roupa. Né? Exato, Pai. Que é o desencarne. E esse ciclo, ele chega para todos nós. Todos. Então, se você está passando por um processo de luto, ou você passou por uma perda recente, a sua vida está travada, está bloqueada, não está fluindo, não está evoluindo, preste atenção. Você pode estar com a companhia de algum espírito vagando em cima de você. E isso está prejudicando a sua vida. E isso, para que seja identificado, é através de uma consulta espiritual. Exato, Pai. Então, né, você pode estar chamando a gente lá no nosso Instagram e a gente vai estar te orientando como você pode procurar, quem você pode procurar para uma consulta espiritual. Porque o objetivo do programa Café com Axé é levar espiritualidade, conhecimento, mas, acima de tudo, dar caminhos para que vocês possam trilhar e cuidar da ancestralidade e da espiritualidade de vocês. E agora nós vamos para o nosso bloco. Agora nós vamos para o nosso bloco Reflexão com as Cartas. Vamos ver qual é o conselho que a espiritualidade tem para você hoje. Então, vem comigo. Axé. Reflexão com as cartas, a hora sagrada do nosso programa, para trazer um aconselhamento, uma orientação para você e direção para os seus próximos dias, hein? Só que se lembre, meu povo, espiritualidade é conselho e a ação depende do ser humano, não é mesmo, Pai? Porque o que acontece? Pai, às vezes as pessoas querem um conselho, uma orientação, mas não querem fazer nada. Exato. Aí eu penso comigo, o que vai adiantar, né? Que pomba gira é essa que não gira? Não tem como, né, Pai? Tem que ter ação. Então, não só escute, né, aquilo que a espiritualidade está para te dizer, para te falar, para te orientar. Não só escute, mas haja. Exato. E quando for negativo, atente-se, que é para isso a reflexão com as cartas. Axé. Vamos lá. Aptiaoriô, salve Cigano Pablo, salve todos os guias e mentores espirituais. Zimbaruê, povo cigano, Zimbaruê, todo o povo cigano, toda a força cigana. Aptiaoriô. Hoje vocês vão mentalizar número 1 e número 2, tá? Número 1 e número 2. Mentaliza o número 1, mentaliza ou mentaliza o número 2. Escolhe o seu número que eu vou trazer a sua leitura. Leitura de número 1. Olha só, a gente vem aí pegando firme. Leitura de número 1 fala para você agir conforme o coração. O teu lado emocional, teu lado emotivo, ele está bem alinhado com as suas oportunidades. Então, assim, aquilo que você está sentindo, aquilo que você está pensando, ele está alinhado com as suas oportunidades, com o seu caminho, trazendo sorte, prosperidade, caminhos abertos, né? Então, assim, haja mais pelo lado emocional. Razão, emoção, penda para emoção. Essa é a leitura de número 1. Leitura de número 2. Epa, toma cuidado com pensamentos, toma cuidado com a cabeça, né? Toma cuidado com excesso de pensamentos, toma cuidado com ansiedade, tristeza, se fechar, se isolar, tá? A espiritualidade fala que você veio de um momento muito bom, as coisas deu uma desandada, mas elas vão melhorar. Você tem que cuidar da sua orelha, da sua cabeça. Tá? Mas as coisas melhoram, as coisas se encaminham. Carta do Sol aqui fala, ó, brilho, sorte, prosperidade, aquecendo você, aquecendo seu coração. Então, como eu disse, não é só ouvir. Agora é agir. Com base no que a espiritualidade te orientou, tome uma atitude para você trilhar o melhor caminho, trilhar a melhor
trajetória, a melhor decisão que você tiver. Certo? Note isso que eu te ensinei hoje, hein? Pai, eu quero agradecer pelo dia de hoje, por essa manhã maravilhosa junto com a gente, por esse tema um tanto temoroso, né? Pesado, mas, né, pai? Muito obrigado pela sua participação mais uma vez com as histórias de axé e também a companhia aqui no quadro Reflexão com as Cartas. Axé, pai, um prazer estar aqui com o senhor, um prazer estar aqui com vocês também, gente. Como a gente sempre fala, né? A gente fica ansioso para ter esse momentinho, né? Para ter esses minutinhos aqui, que se a gente pudesse, a gente ficava falando o dia todo aqui. Que é muito gostoso, gente. É muito gostoso partilhar realmente conhecimento, partilhar histórias, né? Partilhar vivências, né, pai? E tudo aquilo que a gente faz, que a gente fala, é para vocês, gente. É para vocês. Então, você aí de casa que tiver uma sugestão, um tema, uma pergunta, algo que você queira se comunicar com a gente aqui no programa, manda aqui no nosso Instagram, que de coração eu vou estar trazendo aqui para vocês, né? Porque às vezes a sua dúvida, a sua pergunta, o seu questionamento é de centenas e milhares de pessoas. Fique agora com o trecho do filme Nosso Lar, para que você possa estar acompanhando e vendo esse processo místico e misterioso, mas ao mesmo tempo maravilhoso, que é a do desencarne. E até o nosso próximo programa. Então, que tenha um café com axé para a sua vida, um dia abençoado, carregado de axé, que as santas almas te protejam e te guardem sempre. Muito axé para você e para a sua família. E obrigado por ter passado essa manhã comigo. Obrigado por ter passado mais esse dia com a gente, né, pai? Axé, então, meu pai. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Axé agora com um trecho do filme.
Música